São algumas coisinhas que nós estamos aqui para melhorar. A Escritura, mesmo assentados, a Escritura é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 ao 9. Atente para isto. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitardes. Este é o Evangelho do apóstolo Paulo. Esta é a ordem da igreja do apóstolo e profeta Paulo. E o irmão Brana diz que pregou exatamente o que Paulo pregou. E nós cremos. Nós estamos aqui, muita gente pode pensar que estamos aqui como uma divisão, mas não dividimos nada. Não dividimos nada. Estamos aqui porque nós queremos que esta palavra tenha livre curso em nosso meio, em nossas vidas, em nossas atitudes, na ordem do culto. É por isso que estamos aqui. Então, olhando isto da forma correta, nós permanecemos no mesmo lugar aonde um dia nós fomos chamados. Permanecemos na mensagem do profeta irmão Brana. Permanecemos na mensagem do profeta Paulo. Eu tenho mais escrituras aqui, mas vocês podem ficar tranquilos, depois você pode acompanhar na gravação. É 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Verso 1 ao 18. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu sou apóstolo para os outros, ou melhor, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.
Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Vamos para Deuteronômio, né? Ainda citando Coríntios. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha, ou debulha o grão. Não atarás a boca ao boi que debulha, que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com a esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, não abusar do meu poder no Evangelho, não para abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre, como todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais, ganhar a confiança, ganhar crédito com os irmãos. É por isto que Paulo mantinha esta posição. É por isto que o irmão Branham mantinha esta posição. Nós já vamos iniciando aqui, direto no assunto. Você vê que o profeta Paulo, ele já entra diretamente sobre a parte financeira, a parte de dízimos, a parte financeira na igreja. Então ele diz: seria demais eu também ser participante disto? Não, claro que não. Agora veja, há uma diferença muito grande em ser participante disto e receber isto integralmente. É muito diferente. Então já vamos começando por aqui. Como já ouvimos dizer,
e alguns tentaram nos ensinar de que o dízimo é integralmente do pastor. E isso é antibíblico, isso é anti-mensagem, isso é contra o irmão Brana, isso é contra Paulo. E agora? Nós fomos ensinados toda a vida assim. Mas não foi assim que o profeta irmão Brana ensinou. E nós vamos seguir aquilo que foi exigido do irmão Brana, também foi exigido de cada um de nós. Então nós vamos caminhar por esta parte da mensagem. Como é isso? Se os dízimos são integralmente do pastor, ainda precisa do pastor levantar a oferta de amor na igreja? Os dízimos já são integral dele. Então lá com o irmão Brana era diferente, porque na mensagem A Ordem da Igreja, parágrafo 96, o profeta fala: se tem que ser levantada uma oferta de amor aqui na igreja, tem que ser levantada para o pastor. Então o pastor é quem precisa de uma oferta de amor. Por que será? Nós precisamos ver essas coisas. Nós precisamos ver essas coisas e precisamos praticar estas coisas. Por que será então que eu tenho aqui vários assuntos: dinheiro do pastor, dinheiro da igreja, oferta de amor. Então tem muito assunto aqui que nós precisamos tocar neles. Então, por que será que era tirado sempre uma oferta de amor para ajudar o pastor, ajudar o irmão Brana? Por que será? Será que é porque tinha muito dízimo, estava sobrando dízimo? O dinheiro dos dízimos estava sobrando tanto que tinha que tirar mais uma oferta de amor? Mensagem Desde Então, parágrafo 75. E minha oferta de amor vai para o campo missionário. Eu não a vejo, ela vai para uma boa causa. Eu recebo da minha igreja $100 por semana, seja na América, fora da América, seja onde for. Eu recebo $5.200 por ano. É disto que eu vivo, e nós temos que viver apertados com a grande família que temos. Eu tenho que morar na casa pastoral da igreja. Parece que aqui nós já começamos a ter um choque, com os ministérios de hoje. Profeta irmão Brana, a casa que ele morava era a casa pastoral da igreja. Veja bem. E ele não tinha mais 5, 6, 10 casas. Para quê? Ele estava pregando um arrebatamento, um rapto. Ele não tinha mais casas, ele não tinha mais propriedades. Não consigo ver nenhuma propriedade do irmão Brana, pelo que temos lido aqui na mensagem. Então ele morava na casa da igreja, e a oferta de amor ele destinava ela. Nós vamos ver aqui no restante dos parágrafos, nós vamos ler, tem muito parágrafo aqui. Então ele destinava essa oferta de amor para os campos missionários, para obreiros, irmãos que estavam na África e mesmo na Colômbia Britânica e em muitos outros países onde a escassez era muito grande. E então ele destinava
essa oferta de amor para este fim. Nós vamos ver o profeta falando, né? Vamos ver ainda aqui na mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecia. Aí eles dizem: mas isso foi lá em 1960. Mas então vamos ler de 65 então. Se tudo que o irmão Branham, Deus deu ao irmão Branham desde 1933 não é também para nós, então nós temos que ignorar muita coisa do irmão Branham, então deixar para trás. Então vamos ler: eventos modernos são esclarecidos por profecia. Parágrafo 189. Amigos, vocês que desceram por esse corredor e depositaram essa oferta ali faz pouco, gente que alimentou meus filhos, gente que alimentou meus filhos. Engraçado isso aqui, né? Engraçado que não foi para comprar celular para os filhos, não foi para comprar tênis de R$400, R$700 para os filhos. Eu sei que eu posso ser crítico, ou taxado como crítico, ao falar destas coisas, mas irmãos, você, irmão, que é filho do pastor e vai ouvir isto, para um pouquinho para pensar nisso aí, ó. Eu acho que eu não devia fazer isso, porque os filhos do irmão Branham não fizeram isto, não aceitaram isto, e o irmão Branham também não fez isso. Então você mesmo, irmão, que é filho do pastor, você mesmo deve orientar o pastor, porque às vezes o pastor não está percebendo. Às vezes é bom que a família dê aquele diálogo que tem que ter a família, né? A família sempre tem que ter um diálogo entre si, principalmente nesses assuntos, né? Não sou contra alguém usar alguma coisa de marca e produtos caros, né? Se você trabalha e tem o suficiente para aquilo, amém, né? Paulo diz: tendo com o que comer e com o que se cobrir, estamos contentes com isto, né? Agora, usar os dízimos que são para manutenção da casa de Deus, é para que haja abastança na casa de Deus, e usar para este fim, isso não é de Deus, isso não é do irmão Branham e isso não é de Paulo, então não é da noiva. Então vamos lá mais um pouquinho aqui. Então é gente que alimentou meus filhos e os vestiu, gente que colocou do seu dinheiro, que vocês ganharam com dificuldade, dinheiro que vocês ganharam com dificuldade, em uma salva. Sabem para onde isso vai? Isso me ajuda a ir ao exterior, aos pagãos que nunca ouviram nada acerca de Deus. Isso é o que eu faço com isto, cada centavo. Deus é meu juiz. Aqui estão alguns dos meus. O homem está sentado bem aqui agora, que está na tesouraria da minha igreja. Eu recebo $100 por semana, e isso é tudo. O restante disto vai para patrocinar reuniões no exterior, onde não podem ir. Esse é o profeta irmão Branham, e aqui estamos nós. Na mensagem Perguntas e Respostas número 3, parágrafo 266, o profeta disse: quando eles me disseram que eu tinha que pegar $100 por semana desta igreja por um salário, ora, isto foi como se me matasse. Agora, senhora Wilson, eu sei, e provavelmente o seu filho e os seus assentados aqui recordam de anos atrás, eu preguei aqui por 17 anos e nunca tirei um centavo na minha vida. Cada dinheirinho, tudo que eu podia fazer, eu colocava diretamente nisto,
Vem. E quando eles me disseram que eu tinha que apanhar isto para que eu pudesse estar nas reuniões, isto pareceu que arruinaria. Vem. Naturalmente, eu creio que não tem problema, mas só para mim. Eu creio que não tem problema o pastor participar, comer, ser participante, como Paulo disse. Não tem problema nenhum o pastor ser participante dos dízimos. Participante, não é o dono. Lembre que o dono disso aí é Deus. Ele é o dono e você não é o dono. Você é um administrador, e se estás administrando mal, a igreja tem o direito até mesmo de trocar o pastor. Então ele disse: veio, naturalmente, eu creio que não tem problema, mas só para mim. Eu não desejo nada, nenhum dinheiro. A única coisa que quero é sua amizade e a proteção de Deus para conosco. É isso que nós queremos, um para o outro. Deus sabe o nosso coração. Mensagem, perguntas e respostas número 2, parágrafo 184. Ele disse: posso permanecer aqui até a madrugada, só lhes contando o que sucedeu quando vi isso e em que condição me encontrava. Porém, tão leal como jamais pude, paguei os dízimos, e quando tomava meu próprio dinheiro da igreja aqui, ou de minhas campanhas, colhia mais, dava 1/10, então dava a ministros e dava o resto deles a ministros. Então veja que ele diz, nas campanhas colhia mais, entrava muitas ofertas, entendeu? Nas campanhas que ele fazia. Mas o que é que ele fazia? Ele dizia assim, dava 1/10, então o dava a ministros e dava o resto deles a ministros. Ele tirava 1/10 para ele, e dava o restante daquilo a ministros. Vamos ver. Quando não podia fazer isto, quando não tinha ministros, então a altura para receberem isto, então o que é que ele fazia? Eu retinha 10% e a Deus eu dava 90%. Está vendo como que é? Então chegou uma hora que entrava muitas ofertas de amor. A irmã Branda viajou o mundo, praticamente o mundo inteiro, teve por toda a Europa, por toda a América, parte da Ásia, a África, e entravam muitas ofertas. E chegou um momento que entrava tanta oferta que ele tirava 10% só daquela oferta e o restante ele deixava para as missões, para ser empregado em algum trabalho de evangelismo, e ajudar alguém a conhecer o evangelho. Ele fala dos pagãos. E ele disse: e logo quando a lei me disse que eu não podia fazer isso, e se fazia estava encarregado por isso, logo tive que tomá-la e passá-lo a missões estrangeiras, e assim sucessivamente. E então só tomar um salário disso de $100 semanais, e disso pago os meus dízimos. Transparência, Ministério transparente. Agora vamos um pouquinho mais aqui. O assunto está se estendendo e nós não vamos nos preocupar com o tempo. Vamos aos poucos aqui. Então aqui nós encontramos que o profeta irmão Branda tirava $100 por semana para o seu sustento. $100 por semana para o seu sustento. Este é o nosso profeta.
Aqui na mensagem, perguntas e respostas, nós já vimos, né? Número 3, número 2, já foi também. Mensagem, a história da minha vida, 145, eu vou começar nele. É o 146, mas eu vou começar no 145. Ele disse assim: e durante aquele tempo, estou omitindo minha conversão. Fui convertido e fui ordenado pelo Dr. Roy Davis, na Igreja Batista Missionária, e tinha me tornado ministro, e tinha o tabernáculo em que agora prego, em Jeffersonville, e estava pastoreando a igrejinha, e eu, sem dinheiro, pastoreei a igreja 17 anos, e nunca peguei um centavo, e não cria em tomar, nem sequer havia uma bandeja de ofertas nela, e os dízimos que tinha de trabalho e outras coisas, tinha uma caixinha da parte de trás do prédio, dizia uma plaquinha nela: quanto o fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizeste. E não foi assim, e então foi assim que a igreja foi paga. Aí os pastores hoje, eles leem apenas a mensagem de perguntas e respostas número 14, que diz que os dízimos não pode ser usado para construção. Dízimo não pode ser usado para construção, porque o dízimo tem que ser só para o pastor e para a família dele. E aqui o irmão Brano está dizendo que 17 anos ele ficou sem pegar dízimo da igreja, do tabernáculo. 17 anos. O irmão Brano foi trabalhar de guarda-bosque, de guarda num bosque, para que ele não usasse os dízimos, o dinheiro da igreja. Essa é a mensagem de história da minha vida. Então, eu sei que o assunto é um pouco cansativo, mas vocês tenham paciência, porque tem um objetivo nisso. Então ele disse: então tinha ali uma caixinha, e ele dizia, na caixinha tinha escrito: quando o fizeste a um destes pequeninos, a mim o fizeste. E então foi assim que a igreja foi paga. A construção da igreja foi paga dessa forma, com os dízimos e ofertas dos irmãos, do grupo que ali se reunia. E ele diz: tínhamos um empréstimo de 10 anos para pagar. Ele tinha feito um empréstimo no banco por 10 anos para pagar. Foi paga em menos de 2 anos, e eu nunca tirei uma oferta de qualquer tipo. Era só a oferta normal que era alçada na igreja e os dízimos dos irmãos. Aqui ele menciona sempre, em várias ocasiões, essa senhora Wilson, a irmã Wilson, provavelmente era uma irmã que ajudou muito ali nessa parte. A mensagem, o pecado imperdoável, parágrafo 145, profeta irmão Branham disse: você não pode contornar a palavra de Deus quando Deus diz que se faça algo. Isso é exatamente o que Deus quis dizer. Isso é certo. Agora vamos nos unir e sejamos um grupo de pessoas aqui, neste pequeno e velho tabernáculo, não porque, se vocês quiserem tirar meu nome dali da frente, isso eles apenas o colocaram ali. Apenas chame isto do que quiser. Apenas chame isto do que quiser. Ele disse: eles apenas colocaram o meu nome ali. Apenas chame isto do que quiser. Não faz a menor diferença. Você pode apenas chamar de igreja, se quiser. Não tem que ser tabernáculo. E não tem que ser tabernáculo Branham. E aí? Não tem que ser tabernáculo Branham. Isso aí, irmãos, essa forma de querer colocar, não, é porque aqui no Brasil, o tabernáculo Branham no Brasil é aqui, na nossa cidade. O tabernáculo Branham aqui nesse estado é aqui. Isso aí, irmão, sabe o que é? Eu já vou ser claro. Isso aí é um cheiro muito forte de denominação. Um cheiro muito forte de denominação, para não dizer que já é.
para não dizer que já é. Então ele diz, não tem nada a ver, não tem nada que ser tabernáculo Brana. Não, Brana não tem nada a ver com isto, não mesmo, nem um pouco. Eles apenas colocaram meu nome ali, porque a escritura do imóvel estava em meu nome, e então eles colocaram isto ali. 146. E eu desci ali e trabalhei durante a depressão dos Estados Unidos, né? Depressão econômica que houve, e trabalhei durante a depressão, e eles trouxeram seus dízimos, ao invés de ficar com isto e não trabalhar, eu coloquei meu próprio dízimo e minhas ofertas e dinheiro e construímos o tabernáculo aqui. E foi construído com a ajuda de pessoas que me deram para o meu sustento. Eu trabalhei e coloquei isto de volta no tabernáculo. E esta é a razão pela qual eles chamam de tabernáculo Brana. O nome não tem nada a ver com isso. Se fosse chamado tabernáculo Neville, chamado de qualquer coisa que quisesse, não faria diferença alguma. É apenas um pequeno lugar que Deus nos dá para repousar nossas cabeças. É isto. Que mensagem é essa que eu falei? Pecado imperdoável. Agora na mensagem abandonando tudo, parágrafo 93. Deixem aquela velha água de lama, toda misturada com dúvidas e agitações e argumentos e lamúria e tudo mais, saindo pelas madrugadas, fazendo sopas com algumas galinhas e vendendo cada prato por 50 centavos. Para quê? Para pagar o pregador. Se você estivesse sob as leis de Deus e os santos mandamentos de Deus e caminhando com Deus, você pagaria seus dízimos e o pregador iria adiante muito bem. Se você apenas tomasse a maneira de Deus de fazer isto é correto, deixar as águas lamacentas para beber da rocha, que é Cristo. O que é que o profeta está dizendo aqui? Ele está dizendo que se você cumpre a sua parte com os seus dízimos e os traz à igreja, a igreja tem com que pagar um salário para o pastor. A igreja tem fundos para pagar este sustento do pastor, do ministro ali. Então que não precisaria então fazer esses jantares e cada pessoa, cada membro comprar um prato daquele, para que então gerasse fundos para pagar o pastor. Não teria necessidade se eles fizessem isto, mas por eles estarem envolvidos num evangelho de águas lamacentas, de lamúrias, de murmurações, de maledicências, então eles viviam daquela forma, tendo que fazer sopas e coisas mais para poder levantar fundos. Olha se isso também não tem um outro fundo, entendeu? De pessoas que fazem essas refeições e almoços e jantares e tudo mais, para que o povo fique preso nisto. E através disto, você os mantenha cativos e escravos, para que eles não falem nada de que você, pastor, está administrando os dízimos erradamente. Olha só por onde o inimigo trabalha. Na mensagem A Fé de Abraão, eu creio que não está traduzido ainda esta mensagem, parágrafo 10 e 11, o profeta diz: os dízimos vai para a igreja. São entregues ao ministro? Sim. São entregues ao pastor, ao ministro, mas os dízimos vai para a igreja. Para quê? Malaquias capítulo 3, para que haja abastança
para que haja mantimento na casa de Deus. Vocês já leram isso, nós já lemos isso, e vocês sabem o assunto, né? Eu vou entrar um pouquinho mais neste assunto aqui. Tá tranquilo? Vocês não estão cansados? Não, né? Vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Agora nós vamos começar a entrar no assunto. Eu tenho aqui a mensagem: porque sou um santo rolador? Porque sou um santo rolador, parágrafo 2. Parágrafo 2. Tem muita coisa aqui. Se não der tempo de falar hoje, nós vamos falar no próximo culto e também no próximo culto, e assim vai, né? Nós estamos só começando a tocar neste assunto. Nós falamos no domingo passado sobre o pastor local, um ancião local, né? Logo na parte da tarde fizemos mais uma gravação completando aquele assunto, né? Um pastor ou um ancião local, é a mesma coisa, né? Mas trazendo mais parágrafos para enriquecer ainda mais este assunto. Então entendemos, e você pode examinar na gravação, os parágrafos aonde o Mombrana mostra que é uma igreja local para um pastor local. Na mensagem Apocalipse 4, ou melhor, na mensagem Apocalipse, livro de símbolos, o Mombrana diz que o pastor é como o prefeito de uma cidade. Ou seja, o prefeito de uma cidade é um ancião daquela cidade, pelo menos devia ser. E ele mostra que não existe um prefeito para duas cidades. É um prefeito para uma cidade. Então, é um pastor para cada igreja local. Mas uma cidade que nem Curitiba tem que ter um só pastor? Se aparece mais gente para ser pastoreado, e tem um pastor para pastorear esse grupo, essas pessoas, amém. Porque uma cidade hoje como Curitiba, não tem condição de você reunir esse povo tudo em um só lugar, até mesmo devido à distância, e a aglomeração que daria. Então, nós temos uma cidade como Curitiba, onde pode ter várias igrejas, vários grupos, né? Embora que quem prega o que nós estamos pregando aqui, eu acho que não tem nenhum até agora, né? Que Deus possa levantar homens que possam encarar a mensagem da forma que ela é. Mas vamos aqui para a mensagem: porque sou um santo rolador, parágrafo 2. Perdoa-nos as nossas transgressões, Pai, e enquanto pensamos no grande poeta que escreveu vidas de grandes homens, nos fazem lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes e, com a despedida, deixar para trás pegadas na areia do tempo. Ajude-nos, Senhor, a estar de pé e trabalhando, a estar prontos em qualquer hora que Deus nos chamar para qualquer trabalho. Que não venhamos a falhar ou temer. Agora eu oro, Deus, que tu nos abençoes nesta tarde, abençoe a leitura da palavra, e nestes poucos momentos que vamos passar juntos, que tuas bênçãos estejam sobre nós. Obrigado, Pai, pela oferta de amor, e que tuas bênçãos repousem sobre cada um que ofertou, e sobre aqueles que não puderam ofertar, e que a oferta seja usada unicamente para a glória de Deus. Conceda isto, Pai. Mensagem Religião de Jezabel, parágrafo 2. E agora, pela oferta de amor, isto, vocês não tinham que fazer aquilo. Não, aquilo não era necessário, veem? Apenas eles pagam as despesas, o hotel e o alimento, o que nós tivemos, e aquilo era tudo que era necessário. Mas muito obrigado a vocês, muito amáveis, e isto ajudará missionários
e trará pessoas a Deus. Não haverá quaisquer cigarros comprados com ele, uísque, nada do que for errado. Isto irá para a coisa correta. E eu oro para que Deus venha colocar isto em suas contas lá em cima e multiplicar isto por 10.000 cada dólar, ou cada centavo, ou níquel que vocês deram para o culto. Não posso deixar passar isso aqui. Nem um cigarro, nem um uísque será comprado com isto. E hoje, eu mesmo tenho visto com os meus olhos dinheiro dos dízimos sendo usado para comprar cerveja. Mas o pastor não toma cerveja. Não mesmo, eu acredito também que não toma. Mas e os filhos? E a família? Por isso, lá em Números 18, podiam participar disto os que estavam limpos, os que estavam na congregação. Mas eu sou filho do pastor. Sim, mas como é que está a sua vida? Mensagem, o segundo milagre, parágrafo 3. E acabam de dizer-me que tiraram uma oferta de amor para mim, há poucos momentos atrás. Então, veja bem, por que será que era tirado, irmãos? Vamos pôr a nossa mente para trabalhar. Por que será que era tirada essa oferta de amor, sempre nos cultos, nas reuniões onde o irmão Brana ia? Por que será que era tirada essa oferta de amor para o irmão Brana? Será que é porque o irmão Brana chegava lá nesses locais, nessas igrejas, com um carro de 500 mil reais? Com um carro de 300 mil reais? Será que é porque o irmão Brana tinha 15 apartamentos, um condomínio de apartamento? Será que é porque o irmão Brana tinha sítio? O irmão Brana tem sítio lá, então vamos tirar uma oferta de amor para ele construir uma piscina lá no sítio dele. Analise, por que será que era tirada essa... Irmãos, eu estou falando para vocês, porque está acontecendo isso, e o povo, os meus irmãos, que diz que é da mensagem, por isso que eu digo que são meus irmãos, não falam nada, não tomam atitude com isso. Tem pastor comprando carro de 700 mil reais. Não tem problema, ele poderia comprar o carro, mas com o dinheiro dele, não com o dinheiro da igreja, não com o dinheiro dos dízimos. Agora você imagina a fonte de renda que é isso. Por isso o governo está trabalhando já no ponto de tributar a igreja, porque a igreja não é tributada, a igreja é uma entidade filantrópica, é considerado até então na nossa nação, não paga impostos sobre isso. Então, no momento que o pastor compra um carro, já pensou você chegar na igreja com um carro desse e muitas irmãs vindo a pé, outras não têm dinheiro do ônibus, e você não pensa que Deus está vendo isso? Pessoas que talvez não sabem nem se tem um ovo em casa para comer depois do almoço, e um pastor com um carro de 300 mil reais. Por isso é que chega o ponto aonde chegam, a ponto de estarem cometendo fornicação no físico, adulterando, desonrando moças, sendo desonestos, e isso não dói na consciência deles, isso não os acusa, porque o diabo tem colocado um analgésico
o dinheiro, o amor ao dinheiro em primeiro lugar. Mas isso não é na mensagem? É na mensagem, é no povo que anda com as mensagens do irmão Brana. Está lá escrito lá, tabernáculo fulano de tal. É difícil demais um negócio desse. Por que será que era tirada essa oferta de amor? Porque eles viam a situação que o irmão Brana chegava. Eles viam a situação que o irmão Brana vivia, apertado sempre, né? Com $100 por semana, uma família grande, né? Os trajes, a indumentária, vamos dizer, né? A roupa que o irmão Brana usava, eles viam, né? Diante dos demais pregadores ali, né? Então eles viam, então eles sabiam que o irmão Brana necessitava, por isso eles sempre faziam questão de alçar uma oferta de amor para ajudar o irmão Brana nas suas despesas. Então era por isso que era tirada essa oferta de amor. Não era para o irmão Brana comprar chácara, não era para o irmão Brana trocar de carro cada 6 meses. É duro falar isso. Por isso eu disse no início, talvez muitas moças que aspirem ou desejem casar ou ter um marido pastor, talvez elas não vão querer daqui para frente, sabendo que um pastor não é um executivo da igreja, nem empresário. O pastor, irmão, irmã, o pastor é um servo de Deus. Você ainda quer ser pastor? Se você quiser ser pastor nestas condições, então eu acredito que você deve ter alguma coisa mesmo, algum chamado de Deus. Agora é a hora que nós vamos colocar à prova os que se dizem ser e não são. É pelos seus frutos, suas atitudes. Nós vamos começar a identificar. E o povo, o irmão Brana diz, nós vamos ler daqui a pouco novamente isso aqui, o povo é culpado. Os meus irmãos são culpados, o povo é responsável. O irmão Brana diz na mensagem Perguntas e Respostas, ou melhor, mensagem em Hebreus 7, segunda parte, parágrafo 55, que se você vê algo errado na igreja, não é na vida dos irmãos não, se você vê algo errado na igreja, na conduta do pastor, é na igreja, ou o pastor não faz parte da igreja? Claro que faz. Se você vê alguma coisa errada, você está compelido, está obrigado por Deus a chegar e dizer. E se o pastor levantar a carapuça contra você, você chama mais uns 2 irmãos. É assim que nós temos que fazer. Vocês são os rebeldes, estão se rebelando contra o pastor. Não, pastor, nós não somos rebeldes. Mostre o Espírito Santo, mostre que você tem o Espírito de Deus. Não, pastor, nós não estamos nos rebelando. É que nós entendemos pela mensagem do irmão Brana que é assim. E nós queremos praticar a mensagem do irmão Brana. Agora tem uma coisa que é importante nós observar, e eu tenho recebido informações de fora do Brasil também. Vocês sabiam que essa prática de o pastor receber integralmente e usar integralmente os dízimos, essa prática é comum aqui no Brasil? Vocês sabiam disso? Procura examinar isso aí para você ver. E alguns países aqui na América Latina, me parece que mais 1 ou 2 talvez tenham usado isso, ou talvez algum pastor só tenha usado isso. Mas aqui no Brasil é uma prática comum desta forma. Na América não trabalha dessa forma, na Europa muito menos. Você pode ver que todos os pastores, eles têm o seu negócio à parte, uma empresa, o seu trabalho à parte, e tem o ministério, entendeu? E eles não dependem
do ministério. Aquilo que vem ali é da igreja. E ele recebe uma participação naquilo. Recebe uma participação naquilo, conforme disse o apóstolo Paulo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, onde lemos, e também 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 19. Nem comecei a ler, e o tempo está indo. Então ele disse: e acabam de dizer-me que tiraram uma oferta de amor para mim, há poucos momentos atrás. Eu agradeço por isso, eu não mereço. Isso é verdade, eu não mereço. Porém, o irmão Baxter disse que todas as dívidas foram pagas e tudo mais. E então, quando eles fazem isso, tiram uma oferta de amor, e nós agradecemos por isso, com o melhor do meu conhecimento. Cada centavo disto será gasto para a glória de Deus, da melhor maneira que sei. Esse dinheiro não será gasto em coisas fúteis, pois naquele dia queremos ser encontrados fiéis e verdadeiros mordomos de suas riquezas. E alguns de vocês deram talvez uma porção de seu próprio sustento. Com certeza, vocês tiraram do seu próprio sustento. E eu quisera que não o tivessem feito. Alguém, quem sabe, quando estavam tirando a oferta de amor, deu 5 centavos ou algo assim, para que eu pudesse, vocês sabem, fazer algo com isso. Eu tenho filhos, vocês sabem como é isso, mas eu gostaria de não ter que fazê-lo, tomar uma oferta. Faço de vez em quando, porque eu simplesmente, você tem que administrar de acordo com sua renda. Você está entendendo? Pastor tem que se administrar de acordo com a sua renda. E lhe agradecemos por isso. Deus abençoe a todos. Essa mensagem que eu li foi a mensagem, o segundo milagre, parágrafo 3. Agora eu vou voltar na mensagem, porque sou um santo rolador, parágrafo 4. Boa tarde, amigos. Estou muito feliz por estar aqui, sempre feliz por estar nesta congregação do povo de Deus. Eu não sabia que o pastor ia tirar uma oferta de amor para mim, pois eles geralmente fazem isto numa reunião. Eu aprecio muito isso. Não é o dinheiro. É bom entender isso. Daqui a pouco vamos começar a tirar a oferta de amor em cada culto para o pastor, né? Então, uma branda diz: eu aprecio isso, eu aprecio este espírito amoroso, cristão, né, de sentirem, de perceberem a minha necessidade, né, de perceberem a minha necessidade. É isso que ele está dizendo aqui com isso. Então ele disse: ó, eu gosto disto, eu aprecio muito isto. É a primeira vez que eu soube a respeito dele levantar uma oferta de amor para mim. E eu mesmo nunca levantei uma oferta em minha vida. Receio que eu não seja uma pessoa muito boa para fazer isso. Mensagem: Deus tem um caminho provido. Parágrafo 4. E agora, enquanto eu entrava, agora mesmo, o meu irmão e Billy e alguns que estavam de pé ali fora me disseram que havia fundo adequado, suficiente para pagar todas as dívidas. Eles pagaram o aluguel da igreja. Vamos lá. Eles pagaram o aluguel da igreja e o jornal é um anúncio que era publicado, o endereço do culto. Então eles pagaram o aluguel da igreja, pagaram o jornal, pagaram os zeladores. Não vou falar, vamos ficar quieto. Pagaram os zeladores da igreja, pagaram a música, meu Deus,
e todos os anúncios dos jornais e coisas, o programa radiofônico, tudo foi pago até esta noite. Acho que tiveram o suficiente, de modo que isso deixa a oferta de amor da noite para mim. Então o restante foi pago com o quê? Meu Deus. Mensagem: quem é este Melquisedeque? Parágrafo 4 em diante. Alguém fala, o irmão Brana, uma oferta, sim, eles, uma oferta de amor. Vocês não deviam ter feito isso. Quem fez isso? Está você culpado. Eu estava repreendendo ao diretor, diz que ele tomou uma oferta de amor para mim, e ele não devia haver feito isso. Eu o aprecio. Deus sabe disso, porém, eu nunca venho por isso, por oferta. Obrigado. Que Deus lhes abençoe. Farei tudo que eu possa, o porei bem em missões estrangeiras. Assim saberei que irá para o reino de Deus. E se o Senhor quiser, o levarei eu mesmo ali à terra para levar este evangelho que vocês, assentados, têm estado escutando esta semana. Então eu sei que se fará da maneira que vocês o creem. Que o Senhor nos ajude a fazê-lo. Na mensagem Deus tem um caminho provido, parágrafo 5, profeta irmão Brana disse: isso eu sempre tentei conservar, como vocês sabem, reputação sobre dinheiro. Nós não fazemos isso, senão o suficiente para cuidar das coisas. Então eu tiro de minha oferta de amor, e a oferta de amor eu nem mesmo a aceitaria se eu não fosse um homem rico. É isso mesmo? Está certo assim? Eu não aceitaria a oferta de amor se eu fosse um homem rico. Claro que não é isso. Eu nem mesmo aceitaria esta oferta de amor se eu não fosse um homem pobre e tivesse que viver como o restante de nós vive. Como é que uma Brana vivia? Era uma vida regalada, né? Uma vida acima da congregação. Não, porque nós, a família do pastor, aqui é assim. Nós somos os bons, os melhores, e vocês têm que sustentar nós. Vocês não estão entendendo, não? Eu dou aí uma carne com batata para vocês aí de vez em quando, e vocês acham que vocês têm que sustentar o resto da vida? Vocês não estão vendo que eu tenho que atender o Brasil todinho? Vocês não estão vendo que eu tenho que atender a África, Portugal? Pelo menos meu desejo é atender todo, né? E eu pergunto: será por amor às almas? Hein? Irmãos aí do Rio Grande do Sul, da onde está vindo o pastor para te atender? Irmãos aí no Belém do Pará, da onde está vindo o pastor para lhe atender? Irmãos aí na África, da onde está vindo o pastor para lhes atender? Será que é por amor à sua alma que ele está fazendo esse sacrifício todo? Leia 1 Timóteo capítulo 6. Lê todo o capítulo, é o verso 10, mas lê todo o capítulo. 1 Timóteo capítulo 6. E você vai já entender. Aí talvez você vai dizer assim: mas o nosso pastor não, o nosso pastor é por amor, sim, é por amor aos trovões, é por amor ao novo nome de Jesus, é por amor aos 7 selos, é por amor à mensagem, ele ama muito a mensagem, é mesmo. Então por que aquele ama tanto a mensagem, por que ele não coloca a mensagem em prática na igreja?
Pergunta para ele, irmã. O quê? A irmã não tem direito de falar na igreja? Não, a irmã não tem direito de ensinar na igreja. Mas a irmã tem direito sim. Toma seu esposo, se ele também é um cristão, e vocês têm direito sim de ir lá no escritório e falar: pastor, parece que o senhor não está cumprindo essa parte da mensagem aqui. Parece que nós não estamos cumprindo. Não vamos ser mais educados, né? Parece que nós não estamos cumprindo essa parte da mensagem aqui, pastor, no tocante aos dízimos. Eu vi um irmãozinho lá, um pigmeu, falando na internet lá que o irmão Brana fazia era assim, que Paulo também fazia era assim. E parece que é assim mesmo. O que é que o senhor acha? Aí ele vai tentar mudar a tua cabeça. Não, isso aí é conversa dele, tal. Então, é conversa dele, mas foi o irmão Brana que falou. E como é que você vai fazer agora? Veja se é amor às almas. Meu Deus, o tempo foi. E ele disse assim: Deus tem um caminho provido. Eu estou concluindo esta primeira parte. E eu sempre tentei conservar, vocês sabem, a reputação sobre dinheiro. Nós não fazemos isso se não há o suficiente para cuidar das coisas. Então eu tiro da minha oferta de amor. E a oferta de amor eu nem mesmo aceitaria se eu não fosse um homem pobre e tivesse que viver como o restante de nós vive. Se eu pudesse trabalhar e ainda realizar estas reuniões pela nação, eu nunca mencionaria uma oferta de amor para mim mesmo. Só que as despesas sejam pagas e tudo que requeremos. E não tem sido assim apenas em Louisville. Tem sido assim em torno do mundo. E enquanto eu viver, enquanto o senhor viveu, irmão Brando, porque depois aqui no Brasil a coisa ficou difícil. Enquanto eu viver e Deus me ajudar, permanecerá desta maneira. Então, aqui está alguém que também vai procurar imitar o que Brana fez. Enquanto nós vivermos, vamos querer fazer desta maneira. Dinheiro não ando buscando dinheiro. Eu estou tentando fazer com que o povo creia no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação e para a sua cura. Deus tem o caminho provido, parágrafo 6 ainda. E seus dízimos, e assim por diante, que vocês colocaram nesta semana passada, foram para esse propósito. E domingo à noite, eles geralmente, ou a última noite do encontro, seja o que for, se for uma semana ou 2 semanas, 10 dias, ou seja o que for, eles tiram uma oferta de amor para mim. E se houve tanto aí que sobre, irá diretamente para as missões estrangeiras. Talvez meus secretários e outros que cuidam do dinheiro e assim por diante estejam sentados presentes agora, e minha esposa e outros que sabem que essa é a verdade, e o Deus Todo-Poderoso, o qual é nosso juiz, sabe que essa é a verdade. Então agradecemos a vocês por tudo que têm feito. Fé testada pelo tempo. Mensagem, parágrafo 6. Fé testada pelo tempo. Parágrafo 6. E Billy me disse: bem, agora enquanto saía, ele disse: papai, eles escolheram para você uma oferta de amor esta noite. Agora, eu não estava esperando por isso, amigos, mas vocês já o fizeram. Eu não poderia devolvê-la agora, porque eu não saberia como fazer isso, mas muito obrigado, vocês são muito gentis, e eu lhes asseguro, pela graça de Deus, eu gastarei cada centavo deste dinheiro para o reino de Deus, no melhor do meu conhecimento. Para fazer isso, muitíssimo obrigado a vocês. Eu apenas confio que Deus vos recompensará de forma centuplicada cada centavo disto. Mensagem, a seta da libertação de Deus. Parágrafo 8. O Senhor tem me dado um pequeno lugar para viver com minha pequena família, que não era dele, era da igreja, né? O Senhor tem me dado um pequeno lugar para eu viver com a minha família, e nós estamos muito contentes pelo tempo que temos estado ali.
Eu não tenho nossa família, mesmo se pudéssemos dispor disto e recebermos uma grande oferta de amor, poderíamos permitir viver com um pouquinho de luxo, mas eu não faço isso, não, Senhor. Eu tenho um pouco mais, eu coloco isto nas missões no exterior. Deus sabe que é isso. Como é que o pastor está fazendo? Como é que o pastor está fazendo? Irmão, irmã, como é que o seu pastor está fazendo aí na igreja onde você congrega? Porque se ele não está fazendo como o irmão Brana fez, então eu quero te dizer que ele está metendo a mão no que é de Deus e metendo a mão no governo, porque ele está se prevalecendo do que é de César e do que é de Deus. A coisa começou a ficar mais grave. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui a mensagem. Vamos fazer um inventário do que o senhor pastor, família do pastor, tinha antes do senhor ser chamado para o ministério, e o que o senhor levantou depois que o senhor chegou no ministério, usando a mensagem do profeta irmão Brana. Vamos fazer um inventário disso? Vamos declarar o imposto de tudo isso? Vamos ver se a Receita vai confiscar alguma coisa? Se é para dar um aperto, então vamos começar a apertar pela casa de Deus, vamos começar a apertar pelo pastor. O irmão Brana disse, esse tabernáculo precisa de uma matança desde o púlpito até o zelador, então vamos começar pelo púlpito. O pastor é para isso, é para dar exemplo. O povo está querendo imitar a sua fé, pastor, mas o senhor não está ajudando, o senhor está dando um exemplo equivocado, errado. O povo quer imitar. Então vamos, irmãos, irmãs, congregação aí na sua cidade, no seu bairro, onde você mora, faz um levantamento disso aí. Faz um levantamento disso aí. O que o pastor tinha antes de vir para o ministério? O que o pastor tem agora depois que ele entrou no ministério? O pastor é um homem abençoado. É claro, ele está usando o dinheiro que não é para ele usar. Desse jeito aí, não sei se isso tudo é bênção de Deus. Mas que é importante você fazer esse inventário, E o profeta irmão Brana, já estou encerrando, já extrapolou o nosso tempo aqui. Mensagem Hebreus 7, segunda parte. Hebreus 7, segunda parte, parágrafo 55. Então veja, por que eu estou chamando a atenção dos irmãos, das irmãs, da igreja, da congregação local? Não importa se é só 20, se é só 30 pessoas, se é só 3 pessoas, não importa. O Senhor Jesus já sabia disso. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele já sabia que as congregações agora ia ser assim. Ele já tinha visto isso. Então não importa. Então façamos isto, irmãos. Vamos fazer um levantamento de como está sendo usado os dízimos, que são para a igreja. Os dízimos vai para a igreja. Mensagem, a fé de Abraão, parágrafo 10 e 11. E todas essas mensagens que nós lemos aqui, como você já viu. Os dízimos são entregues ao sacerdote, ao pastor, mas não é para o uso integral desse pastor. O irmão Brana vai dizer aqui, eu não cheguei lá na mensagem, o irmão Brana vai dizer,
E agora vamos ver como ele vai administrar esses dízimos, esses recursos da igreja. Porque se ele for encontrado em falta, ele precisa ser feita uma votação e até mesmo ser trocado, o pastor. Entendeu? Vamos ler parágrafo 55. Por que você está obrigado, irmão e irmã, a ter uma conversa com o seu pastor aí mesmo no escritório? Porque o profeta disse assim: agora se há qualquer coisa errada na igreja, que você alguma vez ficou sabendo, algum indivíduo ou alguma pessoa ou algo, você está compelido pelo dever e responderá perante Deus, se você não esclarecer aquela coisa. Vocês na igreja, agora recordem, não está em meus ombros, diz o Mombrana, está no de vocês. E qualquer coisa errada na igreja, Deus te fará responder por aquilo correto. Esta é a maneira pela qual ele dirige sua igreja. Esta é a maneira que está na Bíblia, e esta é a ordem da Bíblia. Esta é a soberania da igreja local. O pastor é a cabeça, correto? Mas a igreja é o corpo. Nunca vi cabeça sem corpo. Eu sou vaso, não de prata e nem de ouro, vaso nobre e valoroso que ninguém pode tocar. Eu sou vaso, não de um material raro, eu sou um vaso de barro, bem mais fácil de quebrar. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado, e de novo sou levado ao oleiro que me fez. Ele me olha com seu olhar piedoso, torna-me fazer de novo e me enche outra vez. O vaso é frágil e o tempo vai passando, então vai se desgastando com as lutas que se vêm. Eu, pobre vaso, por ser frágil e de barro, é preciso ser levado ao oleiro outra vez. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado, e de novo sou levado ao oleiro que me fez. Ele me olha com seu olhar piedoso, torna-me fazer de novo e me enche outra vez. Todas as vezes que volto às mãos do oleiro, sinto o amor verdadeiro que o oleiro tem por mim. Eu sou de barro, mas o oleiro me ama, como a menina dos seus olhos, ele cuida bem de mim. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado, e de novo sou levado ao oleiro que me fez.